Olá, queridos ouvintes. Eu sou Luana Preto, presidente do Instituto Trata Brasil, e estamos de volta com mais um episódio da nossa série Falando de Saneamento e Saúde, em parceria com a Probongo, para trazer a vocês um tema extremamente relevante para a saúde pública: saneamento e vacinas como medidas de promoção da saúde pública. Temos um convidado super especial, um renomado médico infectologista e especialista em vacinas, Dr. Renato Kfouri. Ele é médico pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos, com residências em pediatria e neonatologia. É presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Seja bem-vindo, Dr. Renato Kfouri. Obrigado, Luana. Um prazer estar com vocês aqui, os ouvintes e quem nos acompanha aqui no podcast do Trata Brasil. É uma honra ter o senhor aqui conosco, Dr. Kfouri. Nossa, só para ficar falando aqui todos os teus créditos já foi quase 5 minutos de fala. Parabéns por toda essa trajetória. E conta um pouco para a gente, Dr. Kfouri, qual é a relação, né, entre vacina e saneamento básico na promoção de saúde pública, né? Como que esses dois temas podem ser importantes para a promoção da saúde pública? Olha, Luana, é evidente, claro, em todo o mundo, o papel que as duas coisas têm na promoção da saúde, né? O saneamento básico e as vacinas. Depois da água potável, nenhuma outra intervenção em saúde pública teve tanto impacto em salvar vidas, em reduzir mortalidade infantil, em aumentar nossa expectativa de vida, como as vacinas tiveram. Então, quando você combina as duas melhores intervenções em saúde pública, mais eficazes, de melhor resultado na promoção de saúde pública, foi a grande revolução que nós tivemos no último século, né? As vacinas e a água potável realmente mudaram o cenário das doenças infecciosas, que eram as principais causas de morte, né, na população mundial, e que foram substituídas pelas doenças crônicas não transmissíveis, pelas doenças do envelhecimento. Então, nós mudamos de um cenário onde as doenças infecciosas causadas por questões ligadas à higiene, ao saneamento, e as doenças preveníveis pela vacinação, para um cenário hoje completamente diferente, graças a essas duas intervenções. Então, eu diria que as duas são fundamentais para que nós obtivemos aí uma transformação no planeta em relação às causas de mortalidade e às causas de doenças que afetavam toda a população. Basta a gente trazer um exemplo, né, Dr. Kfouri, que é a questão do Covid. O que se esperava das pessoas quando a gente teve a pandemia do Covid-19? Que elas lavassem as mãos num primeiro momento, enquanto a gente não tinha a vacinação, porque existe toda uma transmissão das doenças por conta da falta da higiene, e depois, com a chegada da vacinação, conseguindo reduzir drasticamente essa mortalidade. Acho que para os nossos ouvintes, esse é um bom exemplo da associação entre a importância do acesso ao saneamento e também da vacinação, né? Não há dúvida, a pandemia escancarou as desigualdades do país. Justamente aqueles que mais sofreram com a pandemia, com as infecções pelo coronavírus, foram justamente aqueles que não tinham condições de fazer isolamento, não tinham condições de ter uma higiene adequada, de manter o uso de uma máscara adequada, com higiene correta das mãos, faltava água, faltava saneamento. Então, sem dúvida, nesses momentos de crise, já nos momentos de rotina da nossa população, as desigualdades se acentuam nas classes menos favorecidas. Mas o saneamento anda de mãos dadas aí com a questão da pobreza e, infelizmente, em momentos de crises de saúde, são justamente essas populações mais vulneráveis que acabam tendo onde a doença se manifesta no impacto maior, quer seja nas medidas de controle, de prevenção e de acesso ao sistema de saúde como um todo. Muitas vezes a gente ouvia, né, Dr. Kfouri, fique em casa, mas como que a pessoa vai ficar em casa se ela não tem acesso, né, muitas vezes à água e a coleta e tratamento de esgoto? Então, acho que assim, essa questão que o senhor trouxe da desigualdade no nosso país
é algo muito latente ainda. Nós temos, por exemplo, na região norte do país, apenas 60% da população com acesso à água e 14% de coleta e tratamento de esgoto. Nós ainda temos pessoas que morrem por conta da falta do acesso à água e à coleta e tratamento de esgoto. Nós temos aí uma média de mais de 1.400 mortes por ano por conta de doenças de veiculação hídrica associadas à falta de saneamento básico. Então ainda temos um longo caminho pela frente, apesar de sabermos dessa associação tão importante que é o acesso ao saneamento e a vacinação da população. A gente ainda tem um longo caminho pela frente. Eu imagino que também ainda tenha, assim como no saneamento, um longo caminho em termos de vacinação, né, doutor? Olha, a questão da água contaminada, ela é veículo para muitas infecções, né? A febre tifoide, a hepatite A, a própria diarreia, né? Que fizeram tantas vítimas no passado. É claro que o tratamento da água e a questão do saneamento básico revolucionou todas essas doenças, acopladas, muitas delas, especialmente as vacinas contra a diarreia, introduzidas no Programa Nacional de Imunizações. Mas a proteção, Luana, vai muito mais além daquela proteção individual, né? Quando a gente fala de saneamento, de meio ambiente controlado, nós estamos vivenciando, talvez nos últimos anos, os maiores índices de transmissão da dengue. A dengue é uma doença, como foi a zika, como a chikungunya, de transmissão por um mosquito, e que muitas vezes a falta do saneamento, os lixões a céu aberto, propiciam esses criadouros de mosquito, fazendo com que esses países, como o Brasil, vários países, cresçam, né? Não só sejam endêmicos para a doença dengue, zika e outras doenças transmitidas por esses vetores, como países com um incremento de transmissão também relacionadas ao cuidado do meio ambiente. Então é importante lembrar que quando você tem áreas de pobreza, áreas sem saneamento, áreas com lixões, áreas sem tratamento de água, você está não só prejudicando aquelas pessoas que vivem naquela região, mas tornando a doença toda no seu país, na sua região, no seu estado, uma doença de maior impacto, prejudicando a todos. Então, é importante lembrar que a melhoria das condições de saúde não se destina somente àquela população, àquele indivíduo que vive naquela condição, mas é uma maneira de nós propiciarmos uma saúde global para todos. Perfeito, doutor. Então, o ideal é a gente ter uma abordagem ampla que combine tanto essa higiene pessoal, esse cuidado que cada cidadão, que cada pessoa precisa ter, né, com a sua saúde, com as suas condições básicas, quanto uma forma abrangente que leve água, coleta e tratamento de esgoto para as pessoas, evitando, então, todas essas doenças, como no caso, aqui a gente já citou duas epidemias, ou ainda pandemias, né, que a gente viveu, uma do Covid e hoje a dengue, a chikungunya. A gente vê muitas regiões do país com esse tipo de epidemia também bastante aflorado, né? Então, como que a gente vai falar de iguais condições para as pessoas poderem se desenvolver se na região onde essa pessoa vive não se tem as condições básicas para que ela possa exercer o seu trabalho, as suas atividades na escola, ou ainda, né, para que as crianças possam se desenvolver de uma maneira saudável e feliz, que é o que a gente espera para os nossos filhos, para os nossos netos, em termos de desenvolvimento intelectual e para o futuro deles, né? Não podemos deixar de lembrar, né, Luana, como pediatra, falar das vacinas e do calendário infantil, que são ações, como nós começamos no começo desse papo, complementares, né? Se é o meio ambiente, se o saneamento básico propicia uma melhor condição de higiene e de saúde, é a vacinação, muitas vezes, que garante a proteção dessas crianças, especialmente no começo da vida, onde doenças como coqueluche, meningite, pneumonias, diarreias, que nós falamos, são muito importantes. O sarampo, a paralisia infantil. Nós temos hoje mais de uma dezena de doenças preveníveis, evitáveis por vacinação, que infelizmente nós estamos assistindo neste momento aí um relaxamento da população.
essas doenças já não existem mais, está tudo bem, eu não preciso continuar me vacinando. E aí que mora o perigo, né? Nós, ao baixarmos a guarda, ao relaxarmos nessas coberturas vacinais, nós vamos criando esses bolsões de baixas coberturas, pessoas, enquanto crianças e adultos em quantidades grandes não vacinadas, que propiciam o ressurgimento de algumas doenças. Então, é importante deixar o recado que, junto com as questões de saneamento, de ambientais, que são fundamentais para a saúde da população, as vacinas não podem ser negligenciadas nesse momento. Nós precisamos recuperar a confiança da população, a necessidade e a importância, o valor que as vacinas têm na promoção de saúde, tanto quanto o saneamento, tanto quanto aí tratar a água e cuidar da saúde de nós todos de uma maneira global. Perfeito, doutora. Eu tenho 2 filhos, um de 8 e um de 11 anos, e os 2 estão com toda a vacinação completa, calendário de vacinação 100%. Então é importante também que cada um olhe na caderneta de vacinação dos seus filhos para ver se está tudo 100%, porque muitas vezes a gente pensa, né? Comigo não vai acontecer nada, mas é muito importante que a gente evite essa proliferação e que a gente cuide da saúde dos nossos filhos, dos nossos netos, para que eles tenham pleno desenvolvimento. Doutor, muito obrigado por compartilhar essas informações valiosas para nós. Essa compreensão nos ajuda a reconhecer a importância tanto do saneamento quanto das vacinas na promoção da saúde pública do nosso país. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar com vocês aqui do Trata Brasil. Muito obrigado pelo convite e um abraço a todos. Bom, doutor, muito obrigado. É um prazer ter o senhor aqui conosco. A conscientização e a ação coletiva são essenciais para impulsionar essas mudanças positivas na nossa sociedade. Obrigado por sua contribuição e por todos esses esclarecimentos. Bom, encerramos o episódio de hoje, mas o trabalho em prol do saneamento básico e da saúde pública continua. Se você gostou e se esse conteúdo foi útil para você, compartilhe, porque ele pode ajudar mais pessoas. E se quiser saber mais sobre como funciona o tratamento da água e do esgoto, acesse o site do Trata Brasil e nossas redes sociais. Agradeço novamente a participação do Dr. Kifuri e a todos os ouvintes que nos acompanharam.